Olá e sejam bem-vindos. Hoje, falaremos sobre um segredo poderoso. Um segredo que raramente é revelado abertamente. Uma vida longa não começa apenas com bons hábitos. Não começa apenas com bons genes. Começa com movimento. E isso não significa apenas movimento físico. Significa movimento interior. Movimento na sua vida. Movimento no seu propósito. É por isso que os leoninos costumam viver mais. Você pode ter percebido isso na sua própria vida. Entre as pessoas deste signo, raramente encontramos alguém que esteja realmente estagnado. Mesmo que pareçam cansados por fora, mesmo que estejam passando por um momento difícil, por dentro, quase sempre existe uma chama ardente para a ação. Enquanto uma pessoa estiver fazendo algo, ela está viva. Não há definição de vida mais precisa do que esta. Os leoninos não foram feitos para ficar parados. Para eles, parar equivale a um definhamento interior. É por isso que, mesmo em momentos difíceis, buscam instintivamente movimento. Alguns o encontram no trabalho. Outros, cuidando dos outros. Alguns, na criatividade. Outros, em novas metas. Nem sempre fazem isso conscientemente. Às vezes, é apenas uma simples sensação interior. Uma sensação que diz: você não pode simplesmente ficar parado aqui. Quando uma pessoa para de se mover, o envelhecimento não começa primeiro no corpo. Começa na alma. Primeiro, o interesse desaparece. Depois, o desejo se esvai. Em seguida, a energia diminui. E só então isso se manifesta no estado físico. Os leoninos parecem sentir essa cadeia de eventos em um nível intuitivo. Eles sabem que, se pararem por muito tempo, algo dentro deles começará a se apagar. Mesmo quando um leonino está passando por um momento difícil, raramente se permite desmoronar completamente. Pode diminuir o ritmo. Pode se recolher às sombras por um tempo. Mas desligar-se completamente. Isso quase nunca acontece. E aí reside o principal segredo para uma vida longa. Eles não permitem que a vida pare dentro deles. É muito importante entender, não estamos falando de uma ocupação constante. Não estamos falando de uma corrida sem fim. Não estamos falando de estar ocupado a cada minuto. Estamos falando de participação interior na vida. Os leoninos querem estar envolvidos. É importante para eles se sentirem necessários. Sentirem que têm influência. Sentirem que algo depende deles. Esse sentimento, literalmente, sustenta sua força vital. Enquanto uma pessoa sentir que suas ações têm significado, seu corpo funcionará de maneira diferente. E isso não é apenas uma metáfora. Quando há um propósito, o corpo entra em modo de preservação. Quando não há propósito, o corpo começa lentamente a desistir. Os leoninos quase sempre encontram um propósito para si mesmos, mesmo quando as circunstâncias externas não são as melhores. Você já reparou que muitos leoninos aparentam ser mais jovens do que realmente são? Não é apenas sorte. É porque, dentro deles, não houve uma rendição precoce. Eles continuam a querer. Querem viver. Querem sentir. Querem fazer parte do que está acontecendo. Uma pessoa que fica sentada esperando começa a definhar antes da hora. Uma pessoa que caminha, que busca, que tenta, que comete erros, mas continua. Essa pessoa prolonga a própria vida. Os leoninos sentem isso na pele. É por isso que raramente escolhem o caminho da passividade completa. Mesmo nos momentos em que parece que tudo já passou, quando suas forças não são as mesmas, quando o mundo mudou, um leonino ainda buscará algo a que se agarrar para continuar a jornada. Às vezes é algo pequeno. Às vezes é um grande objetivo. Mas é sempre movimento. Esta é a primeira parte da nossa conversa. Os leoninos vivem mais não porque a vida seja mais fácil para eles, mas porque não se permitem desistir por dentro. Enquanto uma pessoa está fazendo algo, ela está viva. Enquanto ela está viva, ela está em movimento. E nessa regra simples, esconde-se um enorme recurso. Existe uma conexão delicada que raramente é considerada quando falamos de idade e saúde. O corpo nunca vive isolado. Ele sempre acompanha o estado interno da pessoa. E se há movimento interno, se há energia para participar da vida, o corpo começa a funcionar em modo de sustentação, não em modo de definhamento. É por isso que, para os leoninos, a ação está diretamente ligada ao seu estado físico. Quando uma pessoa age,
A energia flui constantemente através dela. Não se trata de energia abstrata, mas de energia muito real. Sua respiração se torna mais profunda. Seu sangue circula com mais intensidade. Seu sistema nervoso permanece flexível. Mas, o mais importante, seu cérebro continua a enxergar a vida como um processo, não como uma história concluída. E enquanto o cérebro enxerga a vida como um processo, o envelhecimento desacelera. Os leoninos raramente ficam parados. Mesmo que pareçam calmos por fora, quase sempre há algo acontecendo por dentro. Um pensamento, um plano, uma ideia, uma meta. Eles podem passar por períodos difíceis, mas raramente se permitem longos períodos de inatividade interna. E é justamente essa longa inatividade interna que se torna o principal acelerador do envelhecimento. Quando uma pessoa deixa de querer qualquer coisa, o organismo começa a economizar energia. É como se recebesse um sinal: movimento não é mais necessário. E então, o tônus muscular diminui. Os processos de cura ficam mais lentos. Problemas de saúde crônicos podem surgir. Isso não acontece de um dia para o outro. Vai se acumulando com o tempo. Os leoninos intuitivamente evitam esse estado. É importante para eles sentirem que ainda podem, que ainda têm influência, que ainda estão participando. Mesmo que essa participação não seja tão grande quanto antes, ela ainda existe. E essa sensação de estou no jogo literalmente mantém sua energia vital em equilíbrio. Observe como os leoninos lidam com crises. Raramente se fecham completamente. Podem estar cansados, irritados, cheios de dúvidas, mas em algum momento, sempre encontram algo a que se agarrar para continuar em frente. Pode ser uma nova ideia, um novo interesse, cuidar de alguém, o desejo de mudar algo. Para um leonino, a ação não é apenas um comportamento. É uma forma de manter a chama interior acesa. O fogo é a vida. Enquanto ele arder, o corpo recebe o sinal: ainda somos necessários. Ainda estamos vivos. Ainda estamos seguindo em frente. É muito importante que essa ação não precise ser heroica. Às vezes, é apenas o hábito de se levantar e fazer algo, mesmo quando não se tem vontade. Às vezes, é a habilidade de não se deixar levar pela autocomiseração. Às vezes, é o desejo de ser útil, mesmo que o mundo não esteja aplaudindo. Os leoninos raramente escolhem o papel de observador pelo resto da vida. Mesmo que deixem uma fase, já procuram outra. Porque, para eles, a inação é um lento declínio. Eles podem não chamar isso assim, mas sentem isso com todo o seu ser. É por isso que, para um leonino, a ação se torna uma forma de autocuidado. Não apenas pelo repouso, mas pelo envolvimento. Não pelo afastamento, mas pela presença. E esse envolvimento fortalece o corpo mais do que muitos métodos externos. Esta é a segunda parte da nossa conversa sobre uma regra simples, porém poderosa. Enquanto houver movimento interno, o corpo o acompanha. Enquanto houver ação, a vida. E os leoninos, sem sempre se darem conta, fazem a escolha em favor da vida, repetidamente. Existe outra razão importante pela qual os leoninos costumam viver mais. Raramente ficam presos ao passado de verdade. Sim, eles se lembram. Sentem profundamente. Podem revisitar em seus pensamentos o que foi importante. Mas não fazem do passado sua morada permanente. E é justamente nessa permanência no passado que o lento declínio de uma pessoa geralmente começa. Quando uma pessoa vive no passado, sua energia para de fluir. Ela fica presa em memórias, em arrependimentos, em coisas que não podem mais ser mudadas. E o corpo capta esse sinal muito rapidamente. Começa a viver em modo de preservação, não de desenvolvimento. É isso que acelera o envelhecimento. Os leoninos são diferentes por dentro. Mesmo que tenham vivenciado perdas, decepções e golpes duros na vida, quase sempre existe neles um impulso para seguir em frente. Nem sempre com alegria. Às vezes, através da dor. Às vezes, com grande esforço. Mas sempre para frente, não para trás. Eles podem olhar para trás, mas não ficam presos. Em algum momento, uma pergunta sempre surge em seu interior. E agora, o que vem depois? Essa pergunta é a própria vida. Enquanto a pessoa a faz, ela não para. Permanece em movimento e, portanto, em um processo vivo. Ficar preso ao passado é perigoso porque rouba o futuro da pessoa.
Quando toda a atenção está voltada para trás, nada se forma à frente. Os leoninos sentem isso intuitivamente, então, mesmo depois de momentos muito difíceis, buscam uma nova direção, um novo significado, um novo capítulo. Isso nem sempre se traduz em um grande plano. Às vezes, é simplesmente a decisão de não transformar a vida em uma história contada no passado. Enquanto uma pessoa fala de si mesma no presente, ela está viva. Enquanto estiver construindo, tentando, mudando, ela permanece inserida no fluxo. Os leoninos raramente se permitem o papel de vítima por muito tempo. Mesmo quando sofrem, não deixam que isso os defina. Não dizem para si mesmos: isso sempre acontece comigo. É mais provável que digam: aconteceu, mas isso não me define por completo. E é justamente essa frase que lhes poupa energia vital. O passado pode ser uma fonte de experiência, mas não deve se tornar uma prisão. Quando uma pessoa vive de memórias, seu corpo também começa a viver de memórias. Os leoninos parecem sentir isso instintivamente e não se permitem congelar completamente. É por isso que muitas vezes mantêm um olhar vivo, mesmo na maturidade. O olhar de quem ainda olha para o futuro. Não necessariamente com entusiasmo, mas com interesse. E o interesse é um dos principais sinais de vida. Enquanto uma pessoa se interessa por algo, ela não envelhece tão rápido. Sua mente permanece flexível. Seu corpo recebe o sinal: ainda estamos em movimento. Ainda estamos participando. Os leoninos sabem como manter esse interesse vivo, mesmo quando as circunstâncias não são perfeitas. Tudo isso faz parte de uma escolha simples, mas vital: viver no que foi ou viver no que ainda é possível. Os leoninos, repetidamente, escolhem a segunda opção. E é isso que amplia seu caminho. Existe algo que sustenta uma pessoa com mais força do que repouso, remédios ou uma rotina perfeita. É o significado. Não um significado abstrato, ou imposto de fora, mas um significado pessoal, vivido. E aqui reside outra razão pela qual os leoninos costumam viver mais. Eles quase sempre encontram significado no que fazem. O significado não precisa ser grandioso. Nem sempre é uma missão para a vida toda. Às vezes, é uma compreensão simples: sou necessário. Tenho um impacto. Algo depende de mim. Enquanto a pessoa sente isso, sua energia interior não se esgota. Ela continua a alimentar o corpo, a mente, a vontade. Quando o significado desaparece, a pessoa pode continuar a existir externamente, mas internamente, um lento definhamento começa. O interesse desaparece. As ações tornam-se mecânicas. A alegria torna-se rara. E o corpo reflete esse estado com muita precisão. É como se parasse de receber o sinal para se reparar. Intuitivamente, os leoninos evitam uma vida sem sentido. Mesmo que não expressem isso em palavras, sentem que fazer algo sem motivo é destrutivo. Por isso, buscam onde possam ser úteis, onde possam se expressar, onde possam investir sua energia em algo. Isso pode ser trabalho, família, criatividade, um projeto social, uma ideia, qualquer coisa que lhes dê a sensação de envolvimento. É muito importante que os leoninos raramente se contentem com o papel de seguidores passivos. Para eles, é fundamental entender por que fazem o que fazem. E se o sentido se perde, começam a sentir um desconforto interno. Esse desconforto os impulsiona à mudança, não à estagnação. O significado faz a pessoa se levantar, mesmo quando é difícil. Não porque ela tenha que se levantar, mas porque existe uma razão para isso. E enquanto houver essa razão, o organismo funciona de forma diferente. Ele não entra em modo de economia. Continua a sustentar sua força, porque a vida continua. Os leoninos frequentemente encontram significado até onde outros não veem nada. No próprio movimento. Na superacal. No próprio processo, é importante para eles não apenas alcançar o resultado, mas estar no caminho . E o caminho é sempre a vida. Quando uma pessoa perde o significado, ela começa a se apegar ao conforto. Mas o conforto sem significado rapidamente se transforma em um pântano. Os leoninos sentem isso, e é por isso que não permanecem em um estado de completa imobilidade por muito tempo. Eles precisam de movimento, mesmo que pequeno. É o significado que os impede de uma entrega interior. Mesmo em períodos difíceis,
Eles encontram um ponto ao qual se agarrar. E esse ponto se torna um apoio. Não um apoio perfeito, nem sempre um apoio feliz, mas um apoio vivo. Esta é uma parte fundamental da nossa mensagem. Enquanto uma pessoa encontrar significado em suas ações, estará vivendo uma vida plena. Enquanto estiver viva, estará em movimento. Os leoninos sabem como manter essa chama interior de propósito acesa, e é essa chama que o sustenta por mais tempo do que você imagina. Há um momento que se destaca especialmente para os leoninos à medida que envelhecem. Raramente se permitem mergulhar completamente na passividade. Não porque temam o envelhecimento, nem porque queiram provar algo a alguém, mas porque sentem, lá no fundo, assim que uma pessoa para completamente, a vida começa a se esvair mais rapidamente. Com a idade, muitas pessoas fazem uma escolha silenciosa, porém perigosa. Reduzem sua participação. Tornam-se menos interessadas. Experimentam menos coisas novas. Incluem-se menos. A princípio, parece um descanso merecido, mas, aos poucos, o descanso pode se transformar em uma recusa em se mover. E é exatamente aí que começa o declínio acelerado. Intuitivamente, os leoninos não aceitam esse roteiro. Mesmo que diminuam o ritmo, mesmo que mudem seu compasso, eles permanecem envolvidos. É importante para eles fazerem parte do que está acontecendo, saberem o que está rolando, serem necessários. Estarem vivo as interiorment. Podem parar de travar batalhas desnecessárias, mas não param de viver. Podem rejeitar o estresse inútil, mas não rejeitam o interesse. Essa é uma diferença sutil, mas que decide muita coisa. Porque a vida não é sobre velocidade, é sobre presença. Você pode notar que muitos leoninos, na maturidade, descobrem uma nova paixão. E não porque são forçados, mas porque asterisco querem asterisco. Alguém começa a aprender algo. Alguém domina uma nova habilidade. Alguém encontra significado em compartilhar suas experiências. Alguém simplesmente permanece um participante ativo na vida de seus entes queridos. E isso os fortalece muito mais do que parece. A passividade é perigosa porque, aos poucos, apaga a sensação de importância pessoal. A pessoa começa a se sentir desnecessária, e esse é um dos sinais mais destrutivos para a mente e o corpo. Os leoninos, porém, quase sempre encontram onde podem ser úteis, onde sua presença faz a diferença. Mesmo quando sua força física não é a mesma, a chama interior costuma permanecer acesa. Pode queimar mais fracamente, mas não se apaga, porque eles não atraem com o recuo total para a inação. Eles se permitem descansar, mas não recusam a participação. É importante entender, os leoninos não fogem da idade. Eles simplesmente não permitem que a idade lhes roube a vida. Não vivem esperando o fim. Vivem no processo. E enquanto houver processo, haverá energia. A idade, por si só, não encurta a vida. O que encurta a vida é a recusa em seguir em frente. A recusa em buscar significado. A recusa em participar. Os leoninos, mesmo sem se darem conta, continuam escolhendo o envolvimento. E é essa escolha que prolonga seu caminho. Isso tem a ver com maturidade. Com a capacidade de viver não apesar da idade, mas com ela, mudando a forma, mas sem rejeitar a essência. E é essa qualidade que torna a vida de um leonino mais longa e rica. No fim das contas, tudo se resume a uma verdade simples. Parece óbvio demais, mas é exatamente por isso que muitas vezes é esquecido. Asterisco asterisco enquanto uma pessoa age, ela está viva. Asterisco asterisco não existe sinal de vida mais confiável do que este. Não é a idade, nem os números, nem as circunstâncias externas, mas sim o movimento, interno e externo. Os leoninos vivem mais não porque a vida seja mais fácil para eles, nem porque nunca se cansam. Eles vivem mais porque não optam por parar. Mesmo quando as coisas ficam difíceis, mesmo quando o mundo muda, mesmo quando precisam diminuir o ritmo, eles não se desligam completamente da vida. Ação nem sempre significa grandes feitos. Às vezes, é simplesmente a decisão de levantar e viver o dia, em vez de apenas esperar que ele passe. Às vezes, é o interesse em uma conversa. Às vezes, é a preocupação com o outro. Às vezes, é uma ideia que não te deixa em paz. Às vezes, é o desejo de ser útil. Tudo isso asterisco é asterisco vida. Quando uma pessoa diz para si mesma,
Não me importo mais com nada. Ela começa a definhar muito antes do fim físico. Quando uma pessoa diz: ainda posso fazer algo, o corpo ouve esse sinal e começa a funcionar de forma diferente. Para guardar energia, para se curar, para se fortalecer. Os leoninos raramente se permitem esse não me importo interior. Mesmo que estejam cansados, mesmo que estejam decepcionados, mesmo que tenham passado por muita coisa, dentro deles quase sempre permanece uma pequena chama de participação. E essa chama é o principal segredo de sua longevidade. É muito importante entender. A vida não se prolonga evitando as dificuldades. Ela se prolonga participando delas. Escolhendo estar no processo, não na espera. Agindo, mesmo que não seja perfeito. Os leoninos não esperam que a vida se torne conveniente. Eles continuam a viver na forma que lhes é disponível agora. E é isso que torna seu caminho mais longo, mais rico e mais profundo. Enquanto uma pessoa caminha, ela está viva. Enquanto ela está viva, ela pode mudar, curar-se e encontrar novos significados. No momento em que finalmente para, a vida começa a se esvair mais rapidamente. Isso não é uma ameaça. É uma lei da natureza. Ao iniciarmos esta nova semana, a partir desta segunda-feira, 5 de janeiro de 2026, que isto sirva de lembrete para todos nós, independentemente do nosso signo. O princípio é universal. Alimente sua chama interior. Busque seu movimento. Encontre sua razão para se envolver. Seu corpo e alma seguirão. Se você se identificou com esta mensagem, por favor, escreva uma palavra ou uma frase curta nos comentários abaixo. Algo como "continuo em movimento" ou "escolho participar". Às vezes, escrever essas palavras se torna uma promessa silenciosa para si mesmo. Uma promessa de não parar. Se esta mensagem lhe tocou, por favor, curta este vídeo. Isso não é apenas um apoio ao canal, é um sinal de concordância com o princípio fundamental da vida. Enquanto uma pessoa estiver fazendo algo, ela está viva. E, nesse sentido, os leoninos sabem mais sobre a vida do que pode parecer. Obrigado por ouvir.